Tiago, capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Sempre houve uma multidão numerosa que afluía ao encontro de Jesus. Muitos queriam ouvir as boas novas do céu, outros buscavam cura, outros tantos eram meros curiosos, mas também havia quem buscasse libertação de possessões demoníacas. Dentre essa multidão, um pai trazia seu filho pequeno, que sofria com possessão demoníaca, e sofria muito. Buscara ajuda em todo tipo de promessa, mas seu filho não melhorava. Decidiu então buscar ajuda com Jesus e seus discípulos. Como Jesus ainda estava em companhia de Pedro, Tiago e João no alto do Monte Tabor, aquele pai recorre aos discípulos que ficaram no sopé do monte, na esperança que esses pudessem ajudá-lo a resolver o dilema. Imaginem comigo, o homem chega bem cedo onde se encontravam os 9 discípulos, que escolheram ficar no conforto do sopé do monte. Não sabiam o que perderiam ao não subirem o monte. Não viriam a cena que Pedro, Tiago e João presenciaram, a transfiguração de Jesus, a presença de seres celestiais, Moisés e Elias, e a voz poderosa de Deus, anunciando seu Filho amado. Escolheram ficar na sua zona de conforto, e não só perderam os fenômenos sobrenaturais do céu, como tiveram que enfrentar um fenômeno sobrenatural das trevas, do inferno. O pai sai do meio da multidão com seu filho possesso, e o apresenta aos 9 discípulos do sopé do monte. Um espírito se apodera dele e de repente o menino grita e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar e dificilmente o deixa depois de o quebrantar. Possessão explícita, amigos. Possessão ativa. Cena muito triste, horrível, aterrorizante. Mas há também a possessão passiva, sim. A possessão passiva existe e é corriqueira. Pessoas que vivem voluntariamente abraçadas ao pecado, que já têm o pecado como algo normal, são possuídos por demônios e não sabem. Jesus repreendeu Satanás de Pedro por conta de um conselho infeliz, possessão passiva. Embora a possessão ativa seja de fato horripilante, causa pavor, e esse era o quadro do menino. E os 9 discípulos, cheios de autoconfiança, criam que poderiam enfrentar e resolver o problema tranquilamente. Mas qual nada, foram humilhados e ridicularizados, porque o próprio Jesus disse que esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Como é que discípulos que não se consagram, não buscam o Espírito Santo com clamor, jejum e oração, querem ter poder? Nunca! Religião do sopé do monte não produz cristãos fortes, discípulos de verdade. É preciso subir o monte para receber poder e autoridade. É na religião do alto do monte que se tem experiências maravilhosas com Deus. E eis que Jesus chega com Pedro, Tiago e João, ainda com os rostos brilhantes, dado ao fulgor vivido lá no alto. O pai mais que depressa apresenta seu filho possesso, conta o ocorrido, cita a mesma história apresentada aos discípulos e por fim ele diz: roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Jesus diz: traze o teu filho. Então Jesus repreende o demônio, liberta o menino e o entrega a seu pai. É hora de subir o monte, meu irmão. Elevar seu nível espiritual, buscar a palavra de Deus, libertar-se de possessões passivas, pecados contínuos e viver experiências poderosas com Deus por meio do Espírito Santo. Subamos o monte com Jesus. Oremos. Bondoso Deus, somos-te gratos pela forma amorosa como nos tratas, sempre nos cercando de cuidados, e mesmo quando somos afligidos por algo, uma perda, um prejuízo, um aparente transtorno, na verdade, até nessas situações, tu atuas para nos livrar de problemas e transtornos muito maiores e reais. Senhor, enfrentamos o tentador todo o tempo e não podemos fazer frente a ele sem o teu poder.
Portanto, fortalece-nos com porção maior do Espírito Santo. Não queremos e não podemos permanecer numa religião apática, presunçosa e débil, como é no sopé do monte. Precisamos subir e viver experiências maravilhosas no alto, pois ao enfrentarmos o inimigo, queremos vencê-lo sempre com a autoridade do nome poderoso de Jesus Cristo. Ajuda-nos a sermos cristãos fortes, vivendo a religião do alto. Em especial, pedimos por Geraldo Batista de Araújo, que o Senhor o abençoe grandemente com saúde e longevidade, fortalecendo-o no teu poder para vencer em todos os seus embates. Oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje nossa oração é por Geraldo Batista de Araújo, lá de Uberlândia, Minas Gerais. Curta, comente e compartilhe. Grande abraço e até a próxima.